Vai começar o podcast do Brasil Times. Olá, aqui Jaime Zimmer, mais um Zimmer Podcast, um super convidado hoje. Você vai aprender muito sobre questões socioeconômicas. Ele é quem faz as pesquisas socioeconômicas da Prefeitura de Boston. Álvaro Lima conosco. Olá, Álvaro. Olá, prazer Jaime, ter você grande. aqui. Prazer imenso estar aqui. É uma honra tê-lo aqui, um amigo de longa data. Nos conhecemos, acredito que mais de, talvez 10, 15 anos, não é? E, Álvaro, aqui está sendo um ambiente muito bom para bater papo sobre a vida do brasileiro que está aqui. Sei que você tem muitas experiências de vida junto aos brasileiros, principalmente imigrantes brasileiros. Você, claro, abrange uma área incrível da Prefeitura de Boston. Você tem material que, acredito, muito rico sobre toda a parte migratória, socioeconômica. Agora eu gostaria de saber um pouquinho sobre você lá do Brasil. Queremos conhecer você lá do Brasil. De onde você vem? Eu venho de uma ilha maravilhosa chamada São Luís do Maranhão, originalmente Upaona, sul, e é um lugar que ainda tem um carinho muito grande no meu coração. Eu vou a São Luís 2, 3 vezes por ano, e a minha família ainda mora lá, estão todos lá. Acabei de chegar há umas 3 semanas atrás, fui para o aniversário de 94 anos da minha mãe. Uau. E tenho vários amigos, cresci lá. É sempre bom voltar a São Luís e sentir o cheiro da terra, o ar, a umidade. Eu curto muito ir a São Luís. Interessante que você falou. Você nasceu em que cidade? São Luís do Maranhão. Foi São Luís. Foi Mas São você Luís. falou um outro nome. Que originalmente São Luís era uma ilha indígena chamada Upaonçu, antes dos franceses chegarem. Depois os franceses chegaram e deram o nome de São Luís, em homenagem ao rei da França, o Luís XV. Então, olha só, eu já não sabia disso, desse nome indígena. E você sabe o que significa este nome? A pedra que soa. Os indígenas têm sempre uma interpretação muito interessante de onde eles vivem. E aquele habitante de São Luís, pequeno ainda, como era a tua vida lá em São Luís, no Maranhão? Olha, eu cresci numa família de classe média intelectual. Meu pai é escritor, minha mãe é escritora, os dois muito envolvidos com a cultura do Maranhão e com a cultura do Nordeste. E eu cresci numa casa aberta, onde tinham vários amigos e as pessoas vinham e iam, meus pais muito ligados às manifestações culturais do Maranhão, o Meu Boi, o Tambor de Crioula, o Divino Espírito Santo, e escrevendo e promovendo isso. Eles tiveram um papel muito importante em trazer de volta a cultura maranhense, que estava desaparecendo, e às vezes por questões de discriminação. E hoje é importante ver que o Bumba Meu Boi é dançado pela classe média, classe alta. Todo mundo reconhece que essas são manifestações nossa, que nos fazem maranhenses. E eu nasci nesse ambiente de teatro, de música, de escritores. E o que me deu 2 coisas. Uma, essa abertura, essa curiosidade pelo mundo das coisas, das pessoas. E a outra, uma vontade muito grande de conhecer o mundo. Eu deixei São Luís relativamente jovem. Eu fui para Belo Horizonte. Primeiro fui para São João del Rei estudar, depois Belo Horizonte. Depois voltei para São Luís, fiz a faculdade na Universidade Federal do Maranhão, fui para Curitiba, trabalhei em Curitiba 6, 7 anos. De lá fui para Moçambique, de Moçambique para Montreal, para os Estados Unidos. Como meu pai sempre diz, eu sou pedra de rio, nunca cria lima.
Uau! Deu para notar, né? Olha a experiência de vida que esse homem tem. E você me falou uma coisa importante. Eu também, depois de muita vivência, me tornei escritor, sou apaixonado. É incrível essa carreira, que eu chamo de carreira artística, de colocar as ideias num livro. Os seus pais, escritores, mas e antes deles? Como é que é o passado daquela região e quem eram esses pais dos seus pais? A família dos meus pais são portugueses e italianos, os Rodrigues e os Navas. Uhum. Do lado da minha mãe, o meu avô espanhol. Daí a primeira ligação minha com a imigração, crescendo com o avô espanhol. E do lado da minha mãe, da minha avó materna, ela vem de família de holandeses e indígenas. Então é uma mistura bastante interessante. Que mistura super interessante para crescer nessa área, como escritor, inclusive. Ou seja, experiências de vários países e você conseguiu reter a língua dos seus avós também, ou isso foi dispersada na família? Foi dispersada porque durante a Segunda Guerra, antes da Segunda Guerra Mundial, o Getúlio Vargas estava flertando com os países do eixo. Sim. E depois se juntou aos aliados. Quando se juntou aos aliados, no Brasil, os espanhóis, italianos e alemães foram bastante perseguidos. E meu avô, como espanhol, ele criou toda a família sem ninguém sabe nada sobre a Espanha, ninguém fala a língua. E até hoje, quando eu ligo para minha mãe, ela me diz: o que você está fazendo? Eu estou fazendo campanha política aqui. Ela diz: meu filho, estrangeiro não faz política na terra dos outros. Eles têm esse trauma que vem da Segunda Guerra Mundial, que aqui nos Estados Unidos aconteceu também com os japoneses, no Brasil aconteceu com os japoneses também. E isso me deu... eu cresci com a curiosidade da imagem do meu avô, fazendo as coisas dele, escutando a música dele. Sempre ficou na minha memória uma pessoa muito solitária. Você está falando uma coisa que me leva a pensar no meu passado. Hoje eu sou cidadão alemão, no qual eu não tenho nenhuma vivência com a língua. E ela foi realmente colocada de lado, completamente proibida, inclusive, na casa dos meus pais, dos meus avós também. Era assim, não sei se o ambiente seu era assim. Existiam meus primos, quase da mesma idade. Quando eles estavam falando entre os adultos, nós não entendíamos nada e eles fechavam a porta para que nós não tivéssemos o acesso àquela língua diferente. E eu realmente não tenho nenhum conhecimento dessa língua, dessa história. Ficou toda pelo caminho por causa da perseguição com os alemães. Exatamente o que você falou. E no caso do meu avô, coitado, ele era só. Ele migrou da Espanha sozinho, então ele teve que se adaptar a uma família sendo perseguida durante a guerra e tentando protegê-los daquilo que era ruim na época, que era a cultura espanhola, ou alemã, ou japonesa, ou italiana. E isso me marcou muito, principalmente como imigrante, essa questão da assimilação forçada, da não aceitação da cultura do outro, que sempre me vem imagens da minha juventude. Essa história é muito parecida com a minha. Nessas questões me jogou muita curiosidade. Como eles chegaram, quais os desafios que eles tiveram. Na minha parte da família, eles saíram da Europa, chegaram no Brasil, foram colocados primeiro no Rio de Janeiro, e aí houve aquela triagem, e foram parar no interior de Santa Catarina, no primeiro lugar, no meio dos índios.
Você falou dos índios, eu me lembrei do passado da minha própria família. E ali, sem roupa, sem muito alimento, sem basicamente nada, eles reconstruíram a vida, do zero. Então era curioso entender o que eles passaram. Mas quando você fala desse avô, me parece que era esse avô que você era mais próximo? Sim, sim. Muito próximo. Meu avô paterno faleceu quando eu era muito jovem. Mas o Sim. meu avô, a materna, eu cresci muito com ele e acompanhava muito ele para cima, para baixo. E ele era muito ligado à criança. E hoje as minhas imagens é que era mais fácil para ele lidar com as crianças do que lidar com os adultos. Que passagem você tem desse avô que marcou a sua vida? O que ele era? O que ele tinha de melhor ou mais forte sendo um imigrante no Brasil? Você Olha, lembra disso? ele era muito espanhol, tinha uma personalidade muito forte. Você está perto da cultura espanhola. Eu me lembro sempre que você pedia dinheiro para ele para ir para o cinema. Aí ele dizia, o que a gente chamava espanholada, dizia, não, só pede dinheiro, não tem dinheiro. E aí dizia, quanto quer? Olha, eu quero 10 cruzeiros. Ele falou, 10 cruzeiros? Para quê? Para a entrada do cinema. E você não vai comer nada? Pega aqui 30. E era sempre a personalidade dele muito, muito bondosa, mas muito com essa característica do espanhol. Não sei se é do espanhol em geral, mas do galego com certeza. Os espanhóis brasileiros são todos, vêm todos da Galícia, sim. os imigrantes. Não, então, desde a Bahia até Maranhão. E os teus avós também eram, assim, da área cultural? Não, meu avô, ele chegou sem nada. Ele trabalhou como ajudante numa sorveteria. O dono da sorveteria, 6, 7, 8 anos depois que ele estava trabalhando lá, faleceu. A esposa não sabia nada sobre a sorveteria, convidou ele para ser sócio. Ele ficou sócio dessa sorveteria, depois comprou um pequeno hotel, depois aumentou o hotel. E no final da vida dele, ele tinha bastante recursos e muito... Uma pessoa muito, muito séria, muito bondosa, mas tinha algumas coisas que me marcavam sempre, porque você dizia, ele comprava muito prédio. E ele dizia, por que você está comprando prédio? A gente dizia, na época do Brasil tem essa fantasia com a fazenda, faz cavalo, gado. E ele dizia, não, você não investe dinheiro em coisas que têm pé e anda. Esse era o termo que ele usava? O que é é contra a ideia do imigrante, não? Porque, em geral, quando você está sendo perseguido, você quer investir em coisas que você pode levar, não? Ouro, isso, aquilo, outro. Mas no caso dele, não. Ele queria patrimônio, era a grande coisa dele. E ele teve uma vida muito, no começo muito dura, mas no final da vida dele, no meio da vida dele, teve uma vida bastante confortável. E ensinamentos? Quais ensinamentos que você enxerga dele que você continua carregando até hoje? Olha, dele, essa menos ensinamento, mas essa marca do imigrante que ele foi, e a marca dessa coisa que não é aceita numa sociedade. No final da vida dele, como ele tinha já bastante recurso, ele se impôs à sociedade. Um dos filhos dele era doente, tinha alguma deficiência mental, mas não conseguia escrever, mas tinha uma capacidade de falar imensa e queria ser colunista social. Com defeitos físicos. Sim. E meu avô disse, não, você vai ser colunista social. E o jornal não queria aceitar e tudo, como nessa época ele já era distribuidor da Antártica no Maranhão.
Ele foi no jornal e disse, olha, eu vou tirar toda a parte de propaganda na Antártica aqui do seu jornal, se não Sim. tiver a folha para ele ser colunista social, e comprou a folha, ele era colunista social, tinha uma secretária, datilógrafa, tinha um carro, ele ia para todos os eventos, grandes eventos e tudo, ele tinha muito essa coisa do respeito ao ser humano, independente. Eu penso que por causa do filho, essa coisa marcou muito a ele. Uau, grandes lições de vida. Grandes lições de vida. Então você estava lá naquele ambiente. Que idade mais ou menos você tinha quando se passaram essas situações? Você lembra disso? Mais ou menos? Quanto De 9 a 15 anos. Depois ele faleceu, mas logo depois que ele faleceu, meu irmão mais velho faleceu, e nós fomos morar no Rio, depois fomos morar em Petrópolis. Mas essa idade de criança, começando a ser jovem, eu passei a maior parte com ele, porque era um sobrado grande, então, e ela adorava criança, então a gente ia, e era uma cidade que não existia risco, não. Tinha poucos carros, pouca gente. O único risco era que você adorava pular e sair dos bondes. Era um risco grande. Então isso me parece que era uma diversão sua naquela época. Sim, gostava muito. Como é que você era como criança? Você aproveitou bem a sua infância? Aproveitei bem. Era moleque de rua. Isso é muito jogava bom. bola na rua, jogava bola na chuva. A gente morava num lugar que tinha uma ladeira, você sentava no cofo e descia na coisa gostosa. Só tive uma infância de um tempo em que você podia viver na cidade sem nenhuma preocupação. Ia jogar bola em outros lugares, tinha amigos. Era uma época também em que a cidade era bastante misturada. Então você tinha casa nossa, que era de classe média alta, mas você tinha classe média baixa, você tinha 2, 3 casas de pessoas com menos recursos, mas todo mundo jogava bola junto. Era um momento em que a escola pública era importante, então você chegava na escola, todo mundo de uniforme, ninguém sabia quem tinha dinheiro ou não dava para diferenciar pela roupa. Eu tenho muita lembranças boas desse tempo, dessa cidade, que ainda vejo, estão nos prédios. Ainda que estão lá da tua época de infância. Álvaro, você falou alguns pontos interessantes do que você captou da cultura dos seus avós, imagino dos seus pais. Você sabe que na minha profissão, é lidar com finanças e orientar pessoas a respeito de dinheiro e finanças. O que você ouvia enquanto criança a respeito disso? Você já tinha uma lição do teu avô, né? Ele cedia, ele era um bom coração. E, ao mesmo tempo, ele cresceu, né? Pelo jeito, bastante na questão financeira. O que você ouvia quando você era criança a respeito do dinheiro? Como que era esse ambiente sobre finanças na tua vida? Meu avô, ele conversava muito com a gente sobre dinheiro, e sempre muito conservador, como uma... E é interessante, porque na época era como se ele fosse um imigrante conservador, não quer investir, mas quando ele faleceu, os filhos todos modernos investiram em várias coisas e perderam tudo. Uau. Então ele tinha uma estratégia de investimento que era melhor do que a dos filhos, que se achavam bastante inteligentes e pessoas de negócio. Com meu pai, as imagens que eu tenho dele é deitado numa rede lendo ou sentado numa máquina de escrever escrevendo. E eu imagino que a minha dificuldade de fazer qualquer coisa física vem daí. Sim, esse é o teu rastro no teu sangue. E minha mãe administrava tudo, a casa, menino, casa,
e sempre trabalhou como na Secretaria de Cultura, com uma personalidade muito forte. Então eu cresci com uma mulher com uma personalidade muito forte e um homem com uma personalidade ah, do ar. A coisa dele era escrever e ler. Me lembro muito às vezes a gente não gostava, ele chamava na rede, vem aqui, ó, deixa eu ler isso aqui para ti. Aí você sentava lá e lia. Na época era um problema grande, você queria estar jogando bola, qualquer coisa. Depois você vê que isso criou um hábito de você apreciar a leitura, você apreciar essa parte intelectual. Minha mãe era mais do projeto, do fazer. Ele era mais da intelectualidade. Então eu peguei um pouco dos dois. Os dois mundos. Você falou do teu pai nesse ambiente, assim, tipo livre. Ele era livre para criar, pelo jeito. Como que era ele? Livre para criar e livre para ter amizades. Ele era muito amigo de um grande folclorista do Nordeste, Camaré Cascudo. Era muito amigo do Jorge Amado. Então ele ia para a Bahia e ficava com o Jorge Amado semanas, enquanto a gente ficava em casa. Também hoje você não pode fazer mais isso, mas na época você vivia com pais que tinham vidas independentes, não? Sim. Mas ele era muito disso. De vez em quando se perguntava: onde você vai? Eu vou para Bahia. Ele adorava ir para Bahia, ficar com Jorge Amado, ou penso que era Rio Grande do Norte, com o Camaré Cascudo. Ele vivia nesse mundo intelectual, e a casa era uma casa onde viviam muitas pessoas que iam. Eu me lembro que até quando eu tinha 8, 10 anos, eu não sabia quem era família, quem era amigo, quem não era. Até hoje, na casa que ele viveu e que minha mãe ainda vive, todas as portas da casa são pintadas por um pintor que ficava lá, porque ia a São Luís, aí pintava a porta do banheiro, a porta disso. Então a casa é toda decorada por pintores, a maior parte nordestinos famosos, e tem coleções de Bumba Meu Boi. Você vive num museu. E Então, isso para mim era muito agradável. Outros irmãos meus tiveram mais dificuldade de lidar em viver no museu, mas eu sempre gostei dessa parte, que é o que eu peguei deles, que é essa parte da cultura do povo simples. E então a casa está lá é um museu. Se você olhar de fora, é tipo um museu mesmo. Você vê colorido. Não, se você olhar de dentro, é um museu mesmo. Agora tinha a biblioteca do meu pai, nós doamos pro o museu da cidade, que tem uma sala com a biblioteca dele e da minha mãe. E de vez em quando eles vão doando, a gente vai com muito cuidado, porque não quero que desapareça, mas vamos doando algumas das coleções deles para os museus da cidade. Que história de vida. E nessas viagens do teu pai, que não é, literalmente sumia por alguns dias ou semanas, você o acompanhou em algumas viagens? Como que era? Ele era solitário? Ele era solitário. Ela, como a gente sempre brincava com ele, era ele, a rede e a máquina de escrever. Essas era o suficiente para o teu pai? Os amigos dele. Às vezes você tinha que chamar, via minha mãe gritando, chamando ele para comer na hora do almoço, porque senão ele continuava na máquina de datilografar ou no livro que ele estava lendo, e até os últimos dias antes de morrer ele ainda estava lendo, publicando, que é o que a vida dele toda foi. A vida do teu pai. E você lembra um momento que você também se tornou um escritor?
foi jovem ou isso aconteceu? Você gostava desse ambiente, mas e quando que você disse, ó, eu quero seguir algo parecido com o que Olha, eu eles faziam? gostava desse ambiente, mas eu não tinha noção do que era esse ambiente. Tive noção quando eu entrei para a Faculdade de Economia e na Universidade Federal do Maranhão, e por curiosidade tinha uma professora que estava dando aula de antropologia. E eu falei, olha, eu vou sentar nessa aula de antropologia para ver. E aí adorei, e terminei fazendo o curso todo, e isso me ajudou a entender a parte do que eu estava vivendo, a cultura do povo, e depois eu passei mais para a área de economia política, sociologia, então comecei a entender o mundo que eu estava, como o peixe na água não sabe que tem água, né? É verdade, você tinha aquele todo um movimento de várias culturas da tua formação, do teu sangue, mais os amigos que apareciam, né? Imagina que turbilhão de conhecimento que você tinha na tua casa, naquela sequência, porque você não parou, você disse que há pouco tempo voltou daquele ambiente. Então são muitos anos, nós estamos falando aí de uma vida estando no meio da cultura. Quando você voltou agora, essas viagens que você teve, você reencontra pessoas daquela época, quando você era criança, adolescentes? Como que Ah, é hoje lá naquele ambiente? eu vou, às vezes eu vou para dar palestras e tudo, mas todo ano tem um momento que eu tiro para mim, para voltar a São Luís, Sim. que é no São João. O meu aniversário é no dia Ah, 24 de junho, dia de São João Batista. Todo ano eu vou, e aí sim, aí eu vou de boi em boi, acordo com eles pela madrugada dançando boi, com olha só. alguns que restam ainda da época dos meus pais. Outros são os filhos desses cantadores de boi. E não, meu pai e minha mãe ainda era uma cultura do Nordeste, está desaparecendo, não? Eles eram padrinhos de uma meninada imensa, então alguns eu adotei como afilhado, então vou lá, visito meus afilhados, fico e volto a esse tempo e esse momento que ainda existe agora. E eu vou lá para onde eles estão no mato, porque quando eles chegam na cidade já é uma coisa meio show business, com um palco e tudo. Eu gosto quando eles estão dançando lá, batendo o pé no chão e a poeira levantando. Que é o tradicional, é da onde nasceu a cultura, né? É uma cultura indígena, é uma mistura de É uma culturas. mistura de cultura, mistura de cultura indígena e negra, Uhum. com um culto pelo boi, que é como dizia penso que era o Câmara Cascudo, agora não me lembro, mas dizia que o boi criou o nordestino, não? O Porque boi criou o no gado lhe nordestino. dava a roupa para você fazer o gibão de Oh, couro, botão, leite, carne. E isso é muito ainda cantado e fantasiado, com várias misticismo ao redor do boi em toda a região, mas no Maranhão muito forte. o boi seria o herói daquela região toda. É, Que interessante. Assim, quando fala dessa cultura, desse folclore, eu me lembro de algo muito colorido. É o que vem na minha mente. É assim, é tudo é cores muito, é fortes. muito cores fortes, com muitos bordados feitos à mão, Uhum. que antigamente eles eram desmanchados no final de cada. E eles têm um cunho muito religioso. Não? Em geral, quem põe um boi, alguém que fez uma promessa para São João Batista ou para São Pedro, que é 29 de junho, e nesse eles fazem isso, no final tem a matança do boi, quando termina a brincadeira, e depois desmancham tudo,
desmanchavam tudo. A minha mãe criou o Museu do Bumba Meu Boi, então hoje o Estado compra isso e preserva como, a- como lembrança, como patrimônio. E com esse recurso eles compram o que é preciso comprar para bordarem Se outro boi no mantém. outro ano. Mantém a cultura viva. Mantém a cultura viva e mantém a memória. Essa é outra coisa que é foi muito importante para os meus pais e ainda tem uma cultura no Maranhão que está se perdendo, que é a cultura da memória. E eles tinham um respeito muito grande pela memória, não como passado, mas pela memória como presente, que é o que te faz sei lá, é quase patológico se você é uma pessoa sem memória e sem passado. E não é uma coisa que você estuda no livro de história, é uma coisa que você traz na vivência, e essa vivência não pode ser sua, pode ser vivências que são passadas para você de geração a geração. As experiências. E hoje se perde um pouco, está se perdendo um pouco disso. Você fala da experiência, experienciar aquele momento. Mas de entender de onde esse momento vem, o que é o Bumba Meu Boi. A menos você vê hoje, existe muito, que é uma coisa que eu realmente não gosto, que é essa coisa de transformar tudo em show. Então você vai lá ver o Bumba Meu Boi, mas você não sabe o que é a história, o que eles estão representando. Você vê como se fosse... Poderia ser um boi, aliás, um dos... virou moda agora dos prefeitos de São Luís no São João, trazer o Olodum para fechar o São João, o que me deixa desvirtuou alucinado, aquilo. porque eu adoro o Olodum, eu estava agora na Bahia, aí com o Olodum, mas não tem nada a ver com São João, carnaval, São João. Sim. E existe como virou tudo show, então é kind of a cultura do espetáculo. Acima da cultura da memória. Acima da cultura dessa região. Cultura tradicional que vai mudando, não? Mas tem uma coisa que faz o que é você ser maranhense ou ser carioca, ou são coisas que é como se você fosse dançar o carnaval, sei lá, só os baianos têm carnaval fora de época. Aliás, todo mundo em todas as épocas, eu acho que tem lá os baianos tem carnaval. Então, o que a gente tira disso? Que se você quiser encontrar Álvaro Lima no Brasil, é certo que ele vai estar no dia 24 de junho em São Luís do Maranhão. São Luís do Maranhão. E, de preferência, você encontra ele num local que não é aquele show enorme. Isso acontece em bairros, Álvaro? Não, isso acontece nas vilas, das áreas mais rurais, onde eles, antigamente, era praxe, quando chegava alguém de fora, turista e tudo, o governador trazia um desse Bumba Meu Boi para um hotel para dançar para o turista. Quando minha mãe tomou conta da cultura e ela tinha muito poder nessa área, ela criou o que ela chamou de barracões aonde eles estão. Então, ela disse para o prefeito, o governador, se o turista quiser ver o boi, ele vai lá, eles não vêm mais aqui, porque boi dançando em hotel não tem nada a ver. Não rola, não é a mesma coisa. Eu vou lá onde eles estão, nesses centros que entre um São João e o outro serve de escola, de centro social, tem várias atividades, creche, e isso se alargou. Hoje todos eles têm, e também onde eles guardam as coisas deles. Alguns estão fazendo o museu, tem um boi famoso que está fazendo um museu deles, da história deles. Então virou deu um prestígio para eles de que você quer ser turista, você vem aqui.
Aliás, tem uma história interessante, tem a Casa das Minas em São Luís, eles são divididos em quartos, cada quarto são de tribos diferentes que vieram da África. E o Gilberto Gil, quando foi a São Luís, o governador ligou lá para a Casa das Minas dizendo, olha, o ministro Gil está aqui e nós queremos levar ele na Casa das Minas. Eles falaram, não, está fechada. Mas não dá para abrir? Não. Diga aí para o seu Gil que é para ele vir aqui quando estiver aberto. Então eles têm essa arrogância popular de... Não, isso aqui é um evento religioso. Nós não vamos abrir por ministro, porque o ministro está aqui. Ele vem quando é época de festa, a casa está aberta, aí entra ministro, entra quem quiser. E do Bumba Meu Boi ainda tem essa coisa dessa... não arrogância, mas eles são hoje muito conscientes do papel que eles têm como cultura viva do Estado. Aliás, meu pai, durante a ditadura, quase teve problema porque ele escreveu um artigo dizendo de que a classe alta dominante não tem cultura, ela bebe na cultura do povo e transforma em alguma coisa. Não? Carnaval vem do sim, popular e tudo, e depois isso vira. Se você elimina essas coisas, não tem... Sabe, você vai para o sul, a cultura vem de quê? Vem dos colonos poloneses, sim, alemães, e essa é a cultura que se forma. E ele tinha muito respeito por isso. Escreveu um artigo que na época não era bem visto. Isso, tipo, quando você era adolescente, você lembra disso? Então, o teu pai, ele ia pelo lado político na escrita? O que ele gostava mais de escrever? Que eu esqueci de te perguntar, o que era que ele curtia escrever? Ele curtia escrever sobre a cultura do Estado, ele escrevia muito sobre a história do Estado, mas de um ponto de vista da história popular do Estado e política, mas ele era muito ligado à classe política do Maranhão, era muito ligado a Sarney, quando era governador, e Ferreira Goulart. Tinha uma época, tinha uma classe intelectual e política que era a elite intelectual do Estado. Às vezes as pessoas esquecem que Sarney era um intelectual antes de ser governador. Sim. Quando ele foi eleito governador, eu era criança, me lembro, a campanha de Sarney era como se tivesse vindo, como o Obama, não tinha vindo uma pessoa que ia acabar com a oligarquia local, moderno, trazer energia, isso, aquilo outro. O Glauber Rocha fez um documentário sobre Sarney. Só era uma época em que tinha muita atividade intelectual. Depois, com a ditadura de 64, coisa pouco melhor. E nos 70, que foram os anos duros, essa coisa ficou mais complicada. E tem uma cultura muito grande de São Luís com os poetas. Não? São Luís é conhecida como Atenas brasileira, porque até muito recente ninguém vinha para estudar nos Estados Unidos, você mandava os seus filhos estudar na Europa, na França, e tinha, como era fundada pelos franceses, tinha essa coisa que a civilização era na Europa, o lado daqui era o mundo novo da tecnologia. Até desvalorizavam. As coisas. Se você tivesse um diploma da Sorbonne em qualquer coisa e um diploma do MIT em ciência atômica, você arranjava um emprego mais fácil com o da Sorbonne do que do MIT. Hoje mudou, não? Porque na época também era um estado sem indústria, você vivia dessa cidade com essa intelectualidade. Hoje não, hoje você tem indústrias de porte grande, você precisa de menos poeta e mais engenheiros. Mas os poetas resistem. Então existe
essa condição de chegar em São Luís do Maranhão e ter uma cultura fervilhante de poetas, escritores. Isso é normal encontrar lá. Você, tipo, você chega lá e diz, parecido com meu pai. Tá naquele estilo. Eu conheço eles todos. Eu chego lá e tô tá em casa. Tô em casa, tô na noite com eles, indo de lugar a lugar e visitando. Deve ser muito gostoso isso. E uma das coisas que ainda não sei se é único a São Luís, mas que é muito gostoso é de que você tá lá num bar, as pessoas vão chegando. Alguns tocam música, são músicos que chegam, tocam música, passa para o outro, o poeta levanta e faz uma poesia, e aí você tem como se fosse uma noitada cultural sem nenhuma organização, é de quem vai chegando, vai tá curtindo, levanta, tá afim. E às vezes a conversa vira para política, então você vê... Sai do discurso, entra na política, alguém discursa, e tem muito essa coisa do discurso. Não? Meu pai era... Você não podia dar o microfone para ele. Qual o nome do teu pai? Carlos Lima. Não te perguntei, Carlos Lima, nome do meu falecido avô. E ele dizia de que o nordestino não pode ver microfone, não? Porque ele dizia que você... Aliás, uma piada sobre o Nordeste, não, de que quando o nordestino está no avião e quando vai chegando e o comandante agradece todos por ter escolhido a TAM e tudo, o nordestino levanta e fala em nome de todos os passageiros, tripulação e tudo. Agradecer a tripulação e faz um discurso. Ele vai na carona também e aproveita o momento. Então não é incomum você estar em São Luís nos lugares e as pessoas resolverem fazer o discurso. Agora eu entendi porque você vai tipo 3 vezes por ano para lá, porque deve ser muito gostoso curtir isso. E aí eu vou em junho. Agora, junho já sei, já sabemos por que você vai em junho. E os outros passo rapidamente, porque eu vou para a Universidade Federal da Bahia, onde eu tenho uma série de projetos com eles. E aí fico na Bahia, que eu adoro. Tenho muitos amigos meus de tempos de Moçambique, então fico lá trabalhando com eles e depois passo por São Luís para dar um beijo na minha velha e ver meus irmãos. Que coisa boa. Bom, já fico aqui com aspecto de convite para próximos podcasts. A gente não tem assim, tanto tempo em cada episódio, mas você tem uma riqueza de vivências, não é? Que eu gostaria que você voltasse aqui conosco para, não é, abrir um pouco mais essas vivências conosco. E você, lá naqueles ambientes que você ainda vive, você é um desses que faz uma apresentação, ou fica só assistindo? Você é aquele que também levanta e declara uma poesia ou faz um discurso? Como é que é? Quando eu tô lá, você vai? Tô lá você encara como se tivesse... Corpo e alma. Você aí já é um habitante do dia a dia. Como eu digo, eu chego lá, eu viro nativo. Vira nativo. Que coisa legal, cara. Sensacional. Apaixonei por essa ideia. Sai do avião, o cheiro da umidade e depois a brisa do mar já transforma a minha personalidade. Transformou. É uma porção mágica. Sensacional. E você normalmente vai com a tua família? Ou você tem ido... Essas viagens são mais solitárias? Eu tenho dois filhos, agora um tem 34 anos, o outro 27. Quando eles eram crianças, a gente levava eles todo ano para eles viverem pouco 4 pessoas indo para esse ambiente. Agora a gente tem menos controle, não? Já a vida de cada um. Casados? Não. O mais velho está casado, então tem a família da esposa, nós agora temos que dividir com eles, eles têm um programa deles, mas eles casaram ano passado, retrasado, nós fizemos uma festa em São Luís para eles. Em São Luís?
E a minha esposa é do Quebec, não? Fizemos também uma festa no Quebec. Mas a tua esposa é canadense? É canadense. É canadense. Ah, ok, olha só aí já tem uma história Já. à parte. E a tua esposa curtia estar com você em São Luís do Maranhão, com as crianças? Curtia muito. Ela é antropóloga. Ok, já entendi. Então, ela, para ela deveria ser um campo de estudo. ela sempre, a gente sempre brinca com ela de que não vem estudar aqui os nativos. Porque você queria aproveitar, não queria ficar estudando. E ela também participava com você desse ambiente informal, dos discursos. Dos ambientes formal. E vai sempre, quando nós estamos juntos, ela vai sempre nesses discursos. Olha que coisa. As rodadas de serenata, essas coisas que acontecem. Uau, para uma antropóloga deve ser incrível, incrível. Ela gosta muito de São Luís. Aprendeu a curtir tudo isso, gostar do ambiente. Teus filhos também gostavam? Também gostam muito. Gostam, né? Ainda. E acham... se divertem muito com a cultura do Maranhão. A comparação é inevitável, né? Porque é a antítese dos Estados Unidos, não? Eles riem muito porque às vezes as pessoas, então vamos jantar no restaurante, vamos, 9 horas da noite, 9h30. Aí ele diz, olha, eu vou comer aqui para depois comer no restaurante, porque aquilo ali vai, depois sai do restaurante, alguém diz, olha, mas eu vi que tem uma música não sei onde, vamos. Então é tudo muito informal e eles vêm de uma cultura que é tudo, você programa a que horas você vai para o restaurante, tudo, sair, você sai com quem que fica na casa, não fica, é o contrário. Na casa dos meus pais, meu pai comprou um terreno muito grande, construiu a casa dele e construiu ao redor a casa para os filhos. Então tem galinha, galo, canta de manhã, também é ótimo acordar com os galos. E ele tinha uma característica que a casa dele é a única que tem uma cozinha e sala de jantar, porque você é obrigado a tomar café, almoçar e jantar com ele. Sempre juntos? Sempre juntos. Uau! Primeira é por leva, não? Entra a meninada, come, algum adulto que tem que ir para trabalhar também come com os meninos, depois entra a segunda, depois começam a aparecer os amigos que também são esses amigos que chegam na hora do almoço. Do almoço e segue. Também, minha mãe pega mais comida, fica, então é um movimento constante na casa de gente vindo, amigos, tudo o que para eles também era muito importante, porque aqui você tem 3 filhas. 3 filhas. 3 filhas, você aqui as crianças são criadas com adulto, não? São. Sexta-feira todos os meus irmãos e irmãs, todos vão deixando as crianças na casa e vão para a praia, e os meninos ficam brincando entre eles, então eles crescem entre crianças e vêm amigos dos amigos que trazem as crianças. Aqui eles crescem muito com essa... É uma diferença assim impactante. Esses dias eu li algo que me chamou a atenção sobre a geração, essas gerações mais recentes, elas não têm cicatrizes, Álvaro. Não tem cicatrizes. Você tem cicatriz? Você já caiu alguma vez? Quando criança? Adulto eu sei, isso aí eu acho que é para outro podcast. Mas eu tenho cicatrizes. A gente ralava o joelho, a gente caía, a gente pulava muro, subia em árvore. Isso nos dava uma condição na área física, mental, ligada, né? Nós tínhamos uma condição diferente do que as crianças de hoje. Os jovens adultos não têm cicatrizes. Eles não têm vivências. A mim uma coisa para mim que eu acho interessante e sempre me pergunto o que essa falta dessa experiência faz. Eu cresci vivendo mortes. Sim. Meu avô faleceu, minha avó faleceu,
o amigo de não sei quem faleceu, nascimentos, não? O filho de fulano nasceu, isso, aquilo, tem batizado, tem casamento. Então você tem esse ciclo da vida Sim. que você vive enquanto você está crescendo, que é uma experiência, por exemplo, meus filhos não têm. Porque os nossos filhos também não. As pessoas da nossa família morrem longe. Então eu fico sempre pensando o que isso causa ou não causa. Talvez seja alguma coisa que é como é. Mas é uma coisa que sempre passa pela minha cabeça, essa coisa de você vivenciar o ciclo da vida, e eu penso que isso te dá menos angústia, não? Que você sabe que você está envelhecendo porque você envelhece. E você sabe que alguém está nascendo porque outra a geração está chegando. Geração chegando, as pessoas casam, formam famílias. Então tem esse ritmo que aqui você não... Aqui começa com a coisa de ir para o college, não? Que para mim foi um trauma. Foi um trauma. Porque eles morando em Boston, onde tem, na região, 70 escolas, eles foram... Você tem que escolher a escola mais longe da família. Incrível, é a cultura daqui. Para mim, eu não consegui entender por que não você vai... E a minha filosofia com eles foi sempre: escolhe uma cidade no mundo, e aí não interessa qual o college que você vai. Você vai para a Alemanha, você aprende alemão, vive na Alemanha. Sim. E ninguém te pergunta qual é o college que você foi. Verdade. Principalmente hoje aqui nos Estados Unidos, onde o college é pouco mais que high school, não. Eles estão interessados no que você sabe fazer. Exato. Ou o que você sabe. Mas os dois escolheram universidades que só tem a universidade. Onde que é? Me diz aí. Eu fui em Connecticut. Ao mesmo estava perto. Mas não tem nada na cidade do que a universidade. Só ela. O primeiro ano é ótimo. Não? Segundo ano, você está vivendo dentro de um campus. Não tem nada para fazer. Você está num globo de vidro. E o outro foi para Skidmore, que é no norte de Nova York. Que também não tem nada. Tem o campus e mais nada. No segundo ano também já estavam sentindo falta da vida da cidade. Uau, isso na sua mente deve ter causado algum estrago, eu vou dizer assim, em comparação ao que você tem da história de São Luís lá no Maranhão, aquela cultura toda que não para, e daqui a pouco teus filhos estão num ambiente, numa caixa fechada. Agora se redimiram, o mais novo está na Espanha. Agora mudou completamente o jogo. Foi para Valência, agora vai para Madrid. Nós estamos planejando, no final desse ano, ir para Galícia e conhecer a minha família, que eu não conheço. Conheço de Facebook. Sim. E ver lá os velhos galegos que sobraram, os jovens, os que ainda estão por lá. E o outro está aqui, gosta da cidade. Aqui, em Boston. Então, olha só, o teu filho mais novo, é isso, na Espanha. Que volta ao passado, hein? Que volta, que retorno. Fazer a volta do meu avô. A volta do teu avô. Nada por acaso. Não sei se ele fica, mas vai conhecer um pouco, fala espanhol, aprendeu a história da Espanha. O resgate da cultura daquele passado. E agora queremos ir para ele ir na Galícia para ver a família. A minha filosofia, ele tem 26 anos, essa é a hora, essa é a idade para fazer o que você quiser, não? Você ainda não tem mortgage. Você não tem os grandes compromissos às costas. Tem emprego. Muito bom, tá na idade dela. 2 semanas de férias. Agora você tá férias eternas. Muito bom.
E a gente tem nacionalidade espanhola, não por causa do meu avô. Do teu avô. E ele tem nacionalidade espanhola. Eu falei, olha, vai lá, qualquer bico que você faça que não dá para comer, você vai indo de cidade a cidade, conhece a Espanha toda. Visita a E Europa. claro, a gente ajuda, mas... Muito bom. Álvaro, e nessas... Assim, é um bate-papo muito rico. Acredito que você está gostando bastante da cultura que a gente está apresentando aqui. E o Álvaro morou, você falou que morou em outras cidades do Brasil e aqui casando. Então, a sua vida é extremamente rica de experiências, casando com uma canadense, antropóloga, só cultura viajando dentro da sua casa. Imagino que vai ser incrível. Quando que você decidiu, estando lá em São Luís do Maranhão, ter uma vivência... Como é que você fez para acontecer Boston na tua vida? O que aconteceu daquele menino no Maranhão, aquele adolescente, vivências no Brasil, e daqui a pouco eu conheci o Álvaro Lima em Boston com uma trajetória incrível aqui. O que houve lá nessa... O que houve? Eu casei com uma canadense em Moçambique. Lá em Moçambique. Lá em Moçambique. E vamos fazer, no final desse ano, 40 anos de casados. E de lá nós viemos para Montreal, ficamos lá. Ela estava terminando o doutorado dela aqui na Brandeis. Eu vim de marido. Você veio de marido? Vim de marido. E aí fiquei aprendendo inglês. E não, essas coisas de escrever tese nunca acaba, não? Então, que era um projeto de 6 meses, já estava 1 ano e pouco. 1 ano e meio, depois eu tinha já passado no TOEFL, que é o teste do inglês. Uhum. Aí eu falei, olha, não vou ficar aqui mais de marido esperando, eu vou para fazer o meu mestrado e doutorado. Então eu fui tinha uma escola que eu queria ir, que era a New School em Nova York. Eu fui para Nova York, ficava indo e voltando no trem. Eu era bastante conhecido nessa linha. Imagina, anos? Foram um período grande? 6 anos. Depois 6 eu anos. fiquei ensinando, quase 7 anos, indo e voltando no trem. Às vezes eu ia num dia, voltava no outro, quando eu estava ensinando no verão. A tua profissão era ser professor nesse local? E aí terminei todo o curso do doutorado, vim para Boston para escrever a tese. Estava em casa lendo o jornal do bairro, do JP Gazette, e tinha um advertising para um diretor de desenvolvimento econômico numa organização de desenvolvimento econômico de bairro. De bairro? Aí eu aqui? Falei, aqui em Boston? Em Boston. Eu falei, era um domingo, tomando café de manhã com minha esposa. Eu falei, isso é interessante. Eu pensei que essa coisa de desenvolvimento econômico fosse coisa de terceiro mundo. Uhum. Aí ela falou, não tem a menor noção o que é. Aí no final do dia ela falou, por que tu não vai faz a entrevista e descobre o que é essa coisa? Eu falei, tá bem. Aí eu fui, fiz a entrevista, eles me ofereceram um emprego. Eu falei, então vou ficar aqui para descobrir o que era isso. Eu trabalhei lá 5 anos, depois trabalhando em desenvolvimento de bairro de baixa renda em Boston. Depois conheci um professor da Harvard, Michael Porter, que na época tinha escrito um livro sobre a economia das, que eles chamam aqui, inner cities. Numa das apresentações, eu fiquei discutindo com ele algumas coisas. No final, ele me disse telefonar para ele. Telefonei, fui na Harvard. Ele falou, olha, estamos abrindo um escritório aqui, você não quer ser diretor do escritório? Eu fui para lá. Depois virei diretor de pesquisa para a Organização Nacional. Eu conheço todas onde tem bairro de baixa renda nos Estados Unidos, eu conheço. De Detroit a... Você diz conhecer, de estar indo até os locais? Projeto com projeto. Tipo, pega aqui as malas e vai mergulhar num local. Vou lá, e pronto. A gente desenvolveu um projeto e tudo, então fiz uma equipe trabalhando, eu voltava, ia para o outro,
conheço Newark, Inner City, Detroit, Uau. Baltimore, Southside, LA, Meu Bronx. Deus. E nesse vai e vem, eu comecei a ficar mais tempo em Boston, porque eu já não aguentava mais de ir de avião, e estava ficando muito chato, porque antes eu estava lá fazendo o trabalho, no final eu já estava indo para fazer o scope do trabalho, e depois ia no meio, no fim. Não tinha, eu estava mais administrando do que gostando de fazer, de Certo. conhecer as coisas. Sim. E na época o prefeito Menino me convidou para ser chefe de gabinete dele. Eu disse para ele que não, meu temperamento não é para isso. E depois, anos depois, ele me ligou. Eu tinha chegado do Brasil, aliás, estava indo para o Brasil. Ele falou: "O que você está fazendo?" E tudo. Eu falei: "Eu estou indo para o Brasil." Ele falou: "Quando você voltar, me liga." Eu voltei, liguei para ele. Aí ele tinha um jeitão muito, muito especial dele, Sim. italiano, patriarca. E ele disse: "O que você está fazendo amanhã?" Aí eu falei: "Eu também trabalho, não?" Aí ele riu. Aí ele falou: "Então vamos tomar um café antes de trabalhar." E aí eu fui tomar um café com ele numa casa que a prefeitura tem no Beacon Hill. Uhum. E aí ele falou: "Olha, tem um desses jobs, desses empregos que você gosta, que não faz nada." Que não faz nada, devia ser muito engraçado. Eu disse pra ele que essa coisa de chefe de staff, eu falei: "Você acorda de manhã, tem que ler o jornal para saber que rolo que deu, aí você não dorme." Eu não tô nessa coisa, não. E meu temperamento não é de ir atrás de pessoas. Tem toda uma política que eu não gosto dessa coisa do chefe. Em geral, o chefe de staff é quem faz o que o prefeito não quer fazer. Uhum. E aí ele disse: "Olha, tem o diretor de pesquisas da prefeitura está aposentando, eu quero que você aceite." Eu falei para ele: "Olha, eu aceito, e você não pode dizer para o prefeito, mas nessas condições." Eu falei: "Eu aceito, mas eu queria duas coisas." Aí ele falou: "O que é?" Eu digo: "Uma, eu quero trazer 3 pessoas que trabalham comigo já há 15 anos comigo, porque onde eu vou, eu levo eles trabalhando comigo, são pessoas de minha confiança, que eu conheço, já abri vários escritórios com eles, então eles sabem como fazer isso." E a outra, eu vi o site da prefeitura, na parte de pesquisa, tem até pesquisa com cachorro, porque você tem que registrar o cachorro, não? Uau. Mas não tem quase nada com imigrante. Eu quero, no orçamento, contratar pessoas para só trabalhar sobre a imigrante e a imigração. Aí tive uma conversa grande com ele, porque ele disse: "Pois é, agora onde eu ando tem essas línguas todas que eu não entendo o que é e tudo. Dá para ser... o teu primeiro trabalho vai ser fazer um memorando para vir falar comigo para saber o que está acontecendo, porque eu já não consigo entender nada do que esse pessoal dessa cidade fala." Uau, que visão. Aí fui, fiz o memorando, nós fizemos uma reunião. Na época era 26% da população de Boston já era nascida no outro país. Expressivo já. E aí eu fiz o mapeamento de onde eles estavam. E aí ele disse: agora que eu descobri que eu vou lá no Austin, Brighton, e tem esse pessoal que parece que eles falam espanhol, mas não falam, é a sua língua, não é? Beleza, é a minha língua. Eu falei: "Eu quero conhecer os brasileiros." Sim. E tudo. E aí eu combinei com o Valtinho, do Café Brasil. Conheci o Valtinho, sim. Fizemos um evento lá, ele foi. Aliás, até o cônsul não gostou muito, porque ele perguntou para o cônsul: "Onde você mora?" Ele falou: "No Weston." Aí eles falam: "Mas lá ninguém fala português, não? Por que você não vem para cá, onde tem brasileiro?" Uau. Aí foi aquele... Fica aquele ciúme. Mas é uma pessoa maravilhosa. Como ser humano, com uma personalidade muito forte. A mão de ferro
como prefeito, mas com um senso de gente muito aguçado. Eu sempre me lembrava do gabinete dele, você sentava numa mesa, do outro lado você vê aí o Faneuil Hall, não? E aí, às vezes chegavam uns meninos, até ficava com pena deles, chegavam os meninos com os projetos novos, que vai fazer isso, aquilo, era o tempo da coisa da tecnologia, não? Tudo era o .com, tudo. E aí ele ficava lá, todo, revirava os olhos, aí no final ele dizia, muito bem, mas o que esse seu projeto vai fazer para o Jojo que está lá andando lá na rua, lá embaixo? E isso era constante nele. Quer dizer, como é que isso vai afetar a vida da pessoa que está andando? Da pessoa mais simples. Que era o criticismo dele, não? De que ele não tinha visão do futuro, da grande cidade. A coisa dele era com buraco na rua, lixo. E ele sempre dizia, não sei, o prefeito toma conta dessas coisas, o resto acontece. Vai no desenvolvimento da cidade. O prefeito Menino, ele marcou época, aliás, muito tempo aqui. Ficou 20 anos. Eu trabalhei com ele 12 anos. 20. E hoje, você então tem uma história de quantos anos na prefeitura de Boston? Em setembro desse ano, vou fazer 20 anos. Uau, parabéns. Sensacional. 4 prefeitos diferentes. Aliás, 2 prefeitos, 2 prefeitas. Então isso já vale como uma assinatura de alta competência para passar por várias administrações, mantendo o seu trabalho de qualidade. Todos sabemos que tem muita qualidade. Inclusive, quando nós falamos de imigração nos Estados Unidos, o primeiro, acredito que ainda está sempre nos holofotes, é Álvaro Lima, está lá como primeira referência a respeito de imigração, principalmente imigração brasileira, talvez outros. E você é escritor também, não é? Então, tudo isso está... De vez em quando, nas horas vagas. Nas horas vagas, naquela rede lá em São Luís Maranhão, não é? Acredito que muito parecido com isso. Mas, Álvaro, já convidando você para que tenhamos outros episódios, mas no próximo nós vamos entrar um pouquinho mais fundo na questão da imigração, antropologia. Ótimo. Você aceita? Estou à sua disposição. Como eu disse, nordestino, você deu um microfone. Eu agradeço demais, uma honra ter tido essa conversa que falou muito do seu passado e como que você foi construído como ser humano nessa salada de frutas aí de culturas lá do Brasil, somada à cultura americana, canadense e também em onde mais? No que você viveu, Moçambique, exatamente. Espero que você tenha gostado, eu curti demais. Nos acompanhe, compartilhe esse episódio. Se gostou, vai lá, dá um comentário. Esteja com o nosso próximo episódio. Muito obrigado. Álvaro, prazerzão. Obrigado, uma honra estar aqui. Eu vou ali visitar o jornal. Exatamente, estamos aqui no Brazilian Times. Nos acompanhe. Um abraço.